Então, eu, Everton Batista, estou aqui no Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier. Fica na rua Santo Antônio, 235, no bairro. Elas se sabotam. Então, esse aí que é o tema que nós vamos começar a debater nesta comecinho de noite, finzinho de tarde, né? De terça-feira. Então, eu sou o Everton Batista, estou aqui em Torres, né, no Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier. E lembrando que hoje, terça-feira, nós temos os trabalhos aí em prol, né, da caridade. Hoje é desobsessão, aqui no Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier. E quinta-feira é em prol da saúde, né? O Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier é intitulado Hospital, né, do Espírito e das Almas. Então, é um complexo aqui, né, que com o restaurante da caridade da tia Mercedes, né? Tem também os trabalhos espirituais, né? Hoje tem a sopa, né? Eu tenho uma sopa deliciosa que eu já degustei da sopa. Tá aqui até o pote. Então já degustei aí da sopa, né? Maravilhosa sopa, que é doado também as pessoas que moram aqui em Torres, né? Que queiram vir aqui no Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, trazer o seu potinho e daí receber a sopa gratuitamente. Aquela sopa encorpada, né? Cheia aí de alimento dentro. Então, o Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, ele faz esse trabalho social aí, em prol da caridade para com o próximo, sem perguntar a religião. Chegou aqui no Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, está com fome terças e quintas, traz o seu potinho e o pote aí, né, e leva para sua família. Então, são os trabalhos, né, em prol da caridade, da espiritualidade que o Centro Espírita Ponto de Luz faz. Eu estou já no Centro Espírita Ponto de Luz aí há uns 6 anos, uns 5 a 6 anos, e trabalho aqui, né, em prol dos estudos, trabalho em prol aí também de divulgar a doutrina espírita nas redes sociais, fazendo essas lives, né? Esse aqui é o programa Momento Espírita, em qual a gente, todas as terças-feiras, a partir das 18h30, já começa a debater os assuntos relacionados aí à doutrina espírita, né? Então, a gente sempre, né, tenta pegar um tema e abordar esse tema da melhor forma possível, certo? Lembrando que o vídeo ele vai ficar aqui gravado, né, no Facebook, na página aqui da rádio do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, né? Eu falei rádio porque eu estou aqui na rádio Ponto de Luz, né? Então o Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, ele tem uma rádio comunitária. Então é importante salientar, né, que a rádio comunitária você pode procurar aí no Radiosnet pela internet, né? O Radiosnet é um aplicativo que pega a música do mundo inteiro. Então você põe ali no Google Radiosnet e procura por Ponto de Luz. Você vai achar aqui a rádio comunitária aqui do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, que passa aí músicas, aquelas músicas, né, para elevar o espírito, né, para dar um ânimo a mais, aquelas músicas que vai fazer com que até o seu ambiente, né, seja limpo. Então você quer aí músicas, né, que elevem os seus pensamentos, né, que te traga paz, te traga conforto. Então você sintoniza a rádio Ponto de Luz. Combinado? Então é isso aí, né? Eu sou Everton Batista e peço também para você, né, se você tiver um tempinho, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Face, compartilhe aí para, né, que essa palavra possa chegar aí a mais pessoas, certo? E eu sempre costumo dizer, né, que enquanto você divulga a caridade, divulga as coisas da doutrina espírita, você está fazendo também a caridade, porque tem aquelas pessoas que, né, não têm acesso a esses vídeos e, né, quando esse vídeo chega até essas pessoas aí, né, dá um conforto, né, dá um relaxamento de alma muito bom. Então o tema hoje é relacionado a não se sabote, né? Então a autossabotagem a gente sabe que está incluído, né, no nosso cotidiano. Tem pessoas que se autossabotam, né? Muitas vezes aí nós não nos acolhemos como deveríamos, certo? Nós nos sabotamos em
em não nos amar, né? Então a gente não nos ama como nós devemos amar, porque Jesus disse, né? Amar aí ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro você tem que se amar, né? Então, se você... Eu sempre digo que você só vai dar aquilo que você tem, né? Então, a pessoa aí, ela só vai dar o que tem, certo? A pessoa pode enganar um tempo, né? Mas ela não engana a espiritualidade. Então, aquela pessoa que está fazendo a caridade como autopromoção, a espiritualidade está vendo, né? Claro, ela está ajudando as pessoas, mas ela não está se ajudando, né? E nós estamos aqui no planeta Terra, nessa reencarnação, para nos ajudarmos também, né? Ajudar as pessoas, mas nós também nós temos que caminhar, nós temos que evoluir, né? Então, muito importante nós nos ajudarmos, nós nos amarmos, então, para nós darmos amor, né, para com o próximo. Paulo de Tarso até falou, né? Não adianta nada, né, você saber a língua dos anjos e dos homens, mas, né, se não tiver amor, nada adianta. E você tem que ter amor por você também, né? Então essa aí que é o tema da abordagem do nosso bate-papo de hoje. Então nós precisamos entender aí o que Jesus disse quando ele diz vocês, né, para nós aí sermos, né, luz da terra, né, sal, né, luz do mundo e sal da terra. Então, quando Jesus fala para nós sermos luz do mundo e sal da terra, ele está nos passando aí uma palavra, né? Um ensinamento. Jesus sempre, nas palavras dele, passava algum ensinamento, né? Então, claro que aquelas pessoas daquela época não entendiam muito bem, né? Porque até hoje nós não entendemos algumas coisas que Jesus falou, imagina naquela época, né, gente? Então, hoje, com toda a informação que a gente tem aí, um boom de tecnologia de uns anos para cá, digamos aí de uns 20 anos para cá, teve um boom de tecnologia, até menos, né? Então, olha só, o curto espaço de tempo, né, que aconteceu aí, e as coisas elas evoluíram muito rápido, né, e passam muito rápido. Então, em Mateus 5, 13 e 14, Jesus diz isso, né, para nós sermos, né, luz do mundo e sal da terra, né? Então, ele faz uma comparação aí para nós não nos sabotarmos, para nós primeiro fazermos a nossa parte, né? Para nós não nos sabotarmos. Então, o sabotamento, né, é um sentimento tão infantil, né, que a gente tem esse sentimento quando a gente começa a se sabotar, quando a gente começa a fazer comparações. Então, a comparação é uma forma de autossabotagem. Então, quando tu começas a fazer comparações com aqueles que têm mais, é uma forma de se auto-sabotar, né? Então, nós nos sentimos inferiores, nós nos sentimos inferiores às outras pessoas que têm mais que a gente, né? E não acreditamos, né, que aquilo que nós temos aí é para nós, né, é o nosso bem maior, né? Todas as nossos familiares, a nossa saúde. Então isso aí não tem preço, né, gente? E a gente tem pessoas que se sentem infelizes, né? Porque elas auto-sabotam. Então, quando Jesus diz aí para nós sermos luz do mundo e sal da terra, por que luz, né, gente? E por que sal? Aqui tem uma descrição, né, de Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal perder sua força, com que outra coisa se há de salgar? Para nada mais servindo, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então aí Jesus está dizendo, né, para você ser sal da terra, para você botar aí um tempero, né, em tudo que você faça na sua vida, fazer com amor, fazer com dedicação, né? Porque se você fazer sem a determinação, sem o amor, né, você vai ficar que nem aquele sal insosso que não serve para nada, que nem Jesus disse, né? Só serve para os homens pisarem em cima. Então aqui diz que o sal é um elemento de grandes utilidades em nossas vidas. Além de preservar e dar sabor aos alimentos, exerce em nosso organismo salutar influência para lhe manter o equilíbrio fisiológico. A química nos ensina que onde quer que o encontremos, seja na terra ou no mar, ele é sempre o mesmo.
inalterado, inalterável, dotado de qualidades essencialmente conservadoras, mantém-se incorruptível, preservando ainda os corpos com que eles entram em contato. Então é aí que tem Jesus está dizendo mais basicamente referente a isso, né? O sal ele é inalterado, inalterável, né? Incorruptível, né? E ele preserva as coisas, com que tudo que entra em contato com o sal ele as preserva. Então é esse aí que é o sentimento, né? Que Jesus quis passar na realidade quando ele disse para nós sermos o sal, né, da terra. E a luz do mundo é aquela, né, para nós sermos aí aquela vela naquela escuridão, né? Porque aquela velinha ali, bem humilde, né, ainda assim é uma luz, né? A luz de uma vela ainda assim é uma luz. Se você apagar tudo e ficar no breu, tu acende uma vela, tu vai ver que aquela vela vai, né, então dar um rumo, né, dar um caminho para aquela pessoa que está nas trevas. Então esse que é o contexto básico, quando Jesus diz para nós sermos aí a luz do mundo e o sal da terra. Então esse que é o fundamental referente ao que o amado mestre Jesus está dizendo, né? Nós temos que fazer aí da nossa vida tudo com afinco, né? Nós temos que fazer aí tudo com amor, né? Nós temos que fazer que nem o sal, né? Com as pessoas quando cheguem perto da gente, a gente preserve nelas aí a esperança, preserve nelas aí a humildade, a bondade, né? E não fazer tudo como se der certo deu, se não der certo não deu. Esse aí é o sal insosso que Jesus disse que tens que atirar, que não serve mais para nada, né? Só para os homens pisarem em cima. Agora são 18 horas e 20 minutos, 18 e 20, essa explanação aí vai até umas 19 e um pouquinho, né? Então, mandar um grande abraço aí pro Edivan. Edivan, grande abraço aí para ti, certo, meu irmão? Grande abraço também a Edmota, uma boa noite, seja bem-vinda. Lembrando, né, meus irmãos, para pegar o link desse vídeo e compartilhar aí nas suas redes sociais para que mais pessoas venham desfrutar aí destas palavras, né, de conforto, dessas palavras aí que é uma troca de energia. Quantas pessoas aí elas, né, se sentem bem com as palavras, então aí eu me sinto bem também, que é o meu trabalho foi desempenhado da melhor forma possível, porque a gente faz aqui com muito amor, com muito carinho, com muito afeto, tudo, né? Então, lembrando, tá, que eu estou aqui no Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, que fica aqui em Torres, no bairro Guarita, Rua Santo Antônio, né? Rua Santo Antônio 235, no bairro Guarita, aqui em Torres. Rua Santo Antônio 235, no bairro Guarita, aqui em Torres. Então eu faço os trabalhos aqui, né, em prol da caridade também todas as terças-feiras. Lembrando que o Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, né, faz os atendimentos aí terças-feiras a partir das 14h30 e quintas-feiras também, certo? A partir das 14h30, né, tem a palestra para iniciar os trabalhos, né? E a gente não tem hora para sair. Enquanto a última pessoa não for atendida, a gente não sai. Certo? Essa aí que é a dinâmica do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier. Fazer com calma os trabalhos, né? Mas fazer bem feito. A gente não quer aqui quantidade, sim qualidade. Então as pessoas que vêm aqui para o Centro Espírita Ponto de Luz, vêm de Porto Alegre, vêm de Terra de Areia, vêm de Arroio do Sal, né? Vêm de Santa Catarina também, e vêm, olha, de várias localidades, tá? Várias localidades aí para se tratar aqui no Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier. Então, né, a gente tem aí os nossos trabalhos, né, com a qualidade e não com a quantidade, né? E às vezes lota aqui o salão ali de espera e as pessoas ficam ali ouvindo as palestras, ouvindo as músicas, né? Ficam ali até ser atendidas, mas tem a certeza absoluta que quando elas forem atendidas, né, elas vão ser bem atendidas e dure o tempo que durar, porque cada pessoa a gente sabe que tem aí, né, um tempo para o atendimento, né? Cada pessoa tem a sua energia, cada pessoa tem a sua história, então esse aí que é fundamental, né? Nós temos aqui no Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier o lema, né,
acolher, consolar e esclarecer. Então a gente acolhe aquela pessoa, né? Acolher, consola, né, aquela pessoa, né, e esclarece. Então esse que é o nosso termo. Então dentro dessas três pilares, né? Então a gente faz os trabalhos espirituais aqui com muito amor, com muito carinho, com muito afeto, mas dentro do tempo de cada um, certo? O tema de hoje, então, né, nós estamos conversando a respeito aí de que o Jesus quis dizer, né, quando ele falou em Mateus 13 e 14, né, para nós sermos aí a luz do mundo e o sal da terra. Deixar com vocês, então, aqui três dicas aí, né, que você pode procurar no YouTube também, que tem, né, aqui está em DVD, sabe, Em Busca da Felicidade, palestra aí com Divaldo Franco, Em Busca da Felicidade. Então aí a palestra com Divaldo Franco, uma excelente palestra, Em Busca da Felicidade, palestra com Divaldo Franco, né? Você pode procurar aí no YouTube que você vai achar. Também tem uma outra dica, né? As 3 dicas hoje são do Divaldo Franco, certo? E como é bom, né, gente, nós termos a possibilidade nesse mundo tecnológico aí de num clique, 2, 3 cliques, tu ir, né, para aonde você quiser. Então, selecione bem as coisas que você degusta, né, espiritualmente e intelectualmente. A gente não seleciona a nossa comida do organismo, do material, então nós temos que selecionar muito a comida do nosso, né, organismo espiritual. O que eu estou dizendo? Da nossa energia, né? Da nossa energia. Então aí, ó, essa aqui é uma bela de um alimento para o nosso espírito, para a nossa energia. Então, ao invés de ficar vendo coisas que não vão te levar a lugar nenhum, veja aí palestras, veja vídeos que te elevem moralmente. Então eu sempre digo, né, as ferramentas, né, elas servem para nós usarmos para o bem, né? Então as potencialidades que nós temos da visão, da audição, da fala, do tato, né, as potencialidades sexuais do nosso corpo, tudo serve para o bem, né? São ferramentas que nós temos para usar para o bem. Só que nós, né, muitos de nós não usamos para o bem, né, usamos aí para fazer coisas erradas. Então você imagina, se Deus fez esse organismo, esse corpo físico, né, com todas essas potencialidades, então todas elas são para o bem. Então nada é para o mal. Então basta nós usarmos as ferramentas que nós temos para o bem, né? Aquele que pega um machado, né, e vê aquele machado um potencial para o bem, né, é para fazer lenha, certo? Né? Aquele que pega uma faca, né, e vê as potencialidades daquele instrumento para o bem, né, é para cortar carne, para cortar pão. Mas tem muitas pessoas que usam esses instrumentos para o mal, né? Então essa aí que é a diferença, né? E nós também, né? Nós também usamos muitas das ferramentas que nós temos à nossa disposição, não tão para o bem, né? E uma delas é a internet, uma delas é a televisão, certo? Então hoje eu, né, abdico de ter a televisão em casa, porque eu vejo, porque eu não tenho muito tempo, né? Não tenho muito tempo aí para ficar assistindo televisão. E a outra é porque o tempo que eu tenho, eu prefiro assistir palestras, prefiro assistir vídeos, né? Então eu prefiro assistir aí coisas que me edifiquem, né? Coisas que eu aprenda e coisas que eu cresça espiritualmente. Então esse aí que é é a dinâmica, né? Ferramentas todos nós temos muitas, mas, né, basta usá-las para o bem. Vamos para a segunda dica? Segunda dica de hoje, Divaldo Franco, conferência com Divaldo Franco, viagem para dentro. Olha só que legal, hein? Você pode ver aí no YouTube, né? Procurar aí no Google, viagem para dentro. Aí, então é uma conferência com Divaldo Franco, viagem para dentro aí, ó. Aqui tá em DVD, mas você acha também aí nas redes sociais
né? Viagem para dentro. Esse aqui que é o alimento, né? Que nós temos que nos alimentar espiritualmente. Então esse aqui é o alimento aí do nosso espírito, da nossa alma. Palestra com Divaldo Franco, o ser humano e os conflitos existenciais. Nós estamos falando um pouquinho também aí de conflitos existenciais, né? Das pessoas aí que se auto-sabotam. Então é um conflito existencial. Então aqui, acredito que essa palestra seja fantástica do Divaldo Franco, né? Aí, ó, Divaldo Franco e os conflitos existenciais. Então tá aí 3 dicas para você fazer aí o alimento da sua alma, né? Alimentar aí e aprender um pouco mais a respeito, né, da gente mesmo, de você mesmo, né? E a respeito aí da espiritualidade. Porque matérias aí, vídeos, livros, tem aí muitos, né? Basta a gente correr atrás, né? E querer também aprender um pouquinho mais. Agora são 18 horas e 29 minutos, 18 e 29, né? Estamos aqui no Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, o Hospital do Espírito e das Almas, que tem como lema aí acolher, consolar e esclarecer. Lembrando que o Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier fica aqui em Torres, Rio Grande do Sul, né? Na rua Santo Antônio 235, aqui no bairro Guarita, em Torres. Esse vídeo aqui vai ficar também aí gravado, né, aqui na página do Facebook do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier. E como eu já havia falado, o Centro Espírita ele tem também aí uma rádio comunitária. Você pode acessar essa rádio através do site Radiosnet, né? Você põe aí no Google Radiosnet. E você, depois que está lá dentro do Radiosnet, você procura por Rádio Ponto de Luz. Você vai ouvir aí músicas edificantes para você. Combinado? Agora eu vou ler um trechinho aqui que diz, né, para nós entendermos aí a autossabotagem. Então aí, ó, vamos ler. Conhecemos pessoas que conquistam o sucesso. É verdade. Um bom emprego, um bom relacionamento feliz, a compra do carro novo, a viagem dos sonhos, ou seja, alcançam as pequenas e grandes vitórias. Acontece que no momento de usufruir tais conquistas, fazem de tudo para dar errado. É verdade, né? Se auto-sabotam pelo medo de ser feliz. Olha só, hein? E não é, né, qualquer pessoa que está falando a respeito. Agora a gente vai ver aí, né, que fala um artigo, nada mais, nada menos que o Freud, né? O Freud explica, lá em 1916... Freud escreveu um artigo de grande repercussão no mundo científico intitulado Os que Fracassam ao Triunfar. Olha só, hein? Que título! Os que Fracassam ao Triunfar. Então ele tratava pessoas que possuíam medo aliviadas quando o que estavam fazendo não dava nada certo. Então é como se alguém tivesse tudo para ser feliz e de alguma forma conseguisse arrumar um jeito para fugir da felicidade. Esse aí é o Freud, né? Um cientista aí, estudioso, né, que está falando. Conhecemos pessoas e novos projetos. Os psicoterapeutas também têm o processo de cura para esse tipo de doença emocional, passa pela tomada de consciência e as pessoas sabotando, mas também destruindo o seu futuro. É importantíssimo isso, né? E as pessoas que estudam isso, elas todas são unânimes em falar, né, que o processo de cura para essas pessoas estão doentes, porque a realidade, né, os especialistas às vezes estão doentes emocionais, né, ela também é como se fosse do alcoolismo, porque muitos dos alcoólicos, né,
Muitos dos drogados falam que não são drogados, que quando quiser parar, param. E nunca param, né, gente? Então essas pessoas, no momento que elas tomam para si que elas são doentes, no momento que elas falam para si que elas têm que procurar uma ajuda, que daí elas começam a melhorar, porque elas procuram ajudas, né? Mas enquanto essas pessoas não se verem como doentes, né? Então elas não vão procurar ajuda. E aqui também, ó, os psicoterapeutas são unânimes em afirmar que o processo de cura para esse tipo de doença emocional passa pela tomada de consciência de que as pessoas não estão se sabotando, mas também destruindo, né, o seu futuro. Então é muito importante, né, a origem da autossabotagem pode estar lá. Olha só que legal. Na infância, no núcleo familiar, que é onde adquirimos referências e construímos nossa base de percepção e atuação no mundo, incluindo traumas, personalidade, de quem convivemos, sentimentos de abandono, rejeição, culpa, muitas pessoas pensam que a reencarnação ela acaba na concepção a reencarnação ela começa no plano espiritual e acaba aqui no plano material com, né, o espírito, né, em matéria tendo de 7 a 8 anos. Então é por isso que a gente vê muitas crianças tocando piano, parece aqueles pioneiristas, né, aqueles gênios do piano, né? Então elas estão nesse processo ainda lá e aqui. Entende? Então as crianças também elas são muito suscetíveis a ver, né? Ver espíritos, então ver as pessoas do mundo espiritual, do plano espiritual. Por quê? Porque na realidade elas estão naquele plano e estão aqui. Então elas estão andando no processo de reencarnação. Estudar isso porque os especialistas também do corpo humano plena, né, na totalidade quando a criança tem 7 ou 8 anos. O que quer dizer isso, gente? Isso quer dizer que a reencarnação nada mais é que, né, cada célula do mundo espiritual está, né, ligadas à célula no mundo material. Então, um corpo espiritual do espírito está, né, bem ligado no mundo material. Então, no plano espiritual vai ter 7 ou 8 anos aqui no mundo material. E é quando daí o espírito do plano material. É interessante salientar que nós, o Divaldo Franco, ele conta uma história de uma mãe, né, e a filha tinha 2 anos, se não me engano, e a filha não dito para a mãe que amava, e não tinha sentimento de amor pela mãe, do pai pelo pai. E ela foi, né, o Divaldo Franco trabalhava lá na mansão do Caminho e conversou com o Divaldo Franco, né? O Divaldo Franco, né, não é de outras vidas, né? Provavelmente seja dessa vida, porque ela está nesse processo ainda, né, de transição, mas provavelmente seja nessa vida, né? E daí ele pediu para ela, tá, mas me conta como é que foi a história toda e até vocês ganharem, né, dar à luz a menina e tudo mais. E daí, né, contando na realidade como é que foi o processo todo, ela disse que quando ela foi fazer o pré-natal, o médico, ele disse para ela que eles iriam ter, né, um menino. Um menino, né? Eles iam ter um menino.
E daí comprou todo aquele enxoval para menino. Então tu imagina, né? Tu esperar um menino, comprar um enxoval, fazer tudo com amor, fazer tudo com dedicação, né? Durante ali alguns meses. E quando chega na hora do parto, nasce uma menina. A mãe espantada falou, menina, né? E, com espanto. Né? O espírito da menina que estava do lado dela, com certeza viu aquela expressão da mãe e se sentiu rejeitado. O espírito, né? A menininha se sentiu rejeitado. Porque na realidade, quando está nessa transição, o espírito é de um adulto e o corpo de uma criança, porque ainda está nessa transição. Entendeu? Então, quando, por exemplo, está dormindo, é o corpo de uma criança no espírito, né? O espírito já é adulto. Então, conforme vai passando o tempo, né? Então, daí sim, quando depois que acontece o reencarne, daí sim, né? Daí o espírito, ele vai vivenciando ali aquela etapa depois dos 8 anos, como se fosse criança. É interessante salientar porque se a criança, né? Antes dos 5, 6 anos, e ela vem a sofrer o desencarne, ela volta para o plano material como adulto, porque não acabou o processo de reencarne. Então, entenderam? Se a criança, por exemplo, de 5 anos veio a desencarnar, ela volta para o plano espiritual como adulto, né? Porque não acabou ainda o processo de reencarne. Célula por célula não ficou ligado. Mas se depois de 8, 9 ou 10 anos ela vinha desencarnar, ela volta como criança, né? Porque as células já estão todas aglutinadas. Então é uma forma da espiritualidade, né? Trabalhar referente à reencarnação, certo? Mas aí o Divaldo Franco falou, né? Olha, o problema todo está na hora do parto. Quando você está vendo uma criança, mas do lado da criança tem um espírito adulto dela. E quando aquele espírito viu, né, que ele sabe, né, ele tem aí a noção. Quando o espírito viu, né, você, né, falando, uma menina, né, e a sua expressão, se sentiu rejeitado, entendeu? Daí quando o passar do tempo, ela não tinha aquele amor, não sentia aquele amor, porque, né, imagina tu passar por um processo de reencarnação durante, né, uma parte da vida espiritual e depois chegar aqui, porque é todo o processo de reencarne é toda uma trajetória que tu faz, né? Daí quando tu chega lá, tu é rejeitado, imagina. E daí o Divaldo Franco, ele falou para a mãe o seguinte, olha mãe, na hora que estiver a criança dormindo, porque tu não vai conversar com a criança, né? A criança não entende. Agora, na hora que ela estiver dormindo, daí sim, daí você conversa com ela em espírito adulto. E daí você explica para ela, né? Durante todas as noites você explica que você ama ela muito, mas é que o médico falou que ia ser um menino e veio uma menina, e você explica para ela, né? E explica, fala que vocês amam ela demais, que ela foi muito esperada. E o Divaldo falou isso para ela, né? E um mês, 2 meses, no 3º mês, do nada, a criança chegou e falou, eu te amo, mamãe. Acordou e falou para a mãe, eu te amo. Foi a primeira vez que depois de uns 3 anos já, né? Com a criança, já tinha uns 3 anos que ela falou que amava a mãe dela. Então é muito curioso, né? Até diz aqui porque a autossabotagem pode estar lá atrás na infância, no núcleo familiar, que é onde adquirimos referências e construímos nossa base de percepção e atuação no mundo, incluindo traumas. Então é muito importante nessa fase, né, de criança, né, até os 9, 10 anos e até um pouco antes da adolescência, da puberdade, nós não deixarmos as crianças com traumas, né? Por exemplo, aquelas crianças que foram aí traumatizadas com, por exemplo, com barata, né? Então com bichos, por exemplo, aí de pena também. Então essas pessoas, elas têm um trauma lá na infância e ficam com aquilo ali. E depois tem muito medo, tem pavor daqueles bichos, né? Tem gente com pavor de galinha, tem gente com pavor de barata, tem gente com pavor, né? De bichos que na realidade não fazem mal para nós nenhum, certo? Então a gente tem que cuidar muito com isso, né? Com as brincadeiras. As brincadeiras às vezes levam aos transtornos, né?
aos transtornos psicológicos lá na infância, que vai acarretar depois na adolescência, e depois aí na fase adulta, as crianças a se tornarem aí com grandes gravíssimos, até gravíssimos, né, transtornos aí. Olha, tem os transtornos aí esse comportamento aí pode ser grave ao ponto de provocar transtornos de obesidade, depressão, cardiopatias, né, o coração acelerado, transtorno de ansiedade, bipolaridade, pensamentos suicidas, né. Então aí, e mais graves ainda, até as mutilações, né, que quando a pessoa cria flagelos físicos em si mesma, para se punir e liquidar o sucesso e a felicidade em todos os planos da vida. Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, né, gente? A gente sabe que, né, tem pessoas que elas se auto-sabotam, né, mas muitas das pessoas elas fazem isso porque elas têm aí lá atrás, na infância, né, tem problemas, né, relacionados aí a problemas psicológicos, né, relacionados ao que nós estamos falando agora. Certo? Então, voltando também ali, né, para o que Jesus falou, nós sabemos que como nós espíritas, né, nós, no processo de reencarnação, nós imploramos para estar aqui, porque a fila é grande, todo mundo diz isso, né, a fila é grande, vocês não têm a ideia de como a fila é grande, né? Nós não temos a ideia, eu não tenho a ideia, porque nós imploramos para nós vir aqui passar por esse processo, e quando chega aqui, parece que a gente não quer, né? Fica aí, vive uma vida sem sal, e Jesus está dizendo aí, ó, vamos ser o sal, né? O sal da terra, vamos ser aquele tempero, né? Que com vigor, com amor, com todo o nosso amor, né? Viver essa vida que nós pedimos tanto para estarmos aqui, e parece que hoje a gente não faz nem questão de vivê-la com a sua plenitude, né? E nós estamos passando por um processo aí de planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração, né? Um processo que a gente já sabe, a gente já passou por uma pandemia e está fazendo uma seleção, né, gente? Então, nós aí como espíritas e conscientes da nossa trajetória, nós temos que, né, fazer com que essa reencarnação seja aí valorosa, né, fazer com que essa reencarnação ela seja proveitosa o máximo possível, né? Então, como espíritos aí aqui encarnados, o quanto a gente implorou para estar aqui, né? Então, muitas almas se envolveram e tudo fica tão menor pela comparação, né? Então, ficamos aí analisando apenas as sombras de nossas vidas sem olhar para a família aí, né, necessária. Então, a gente tem tanta coisa boa para nós darmos graças, né, gente? Eu sempre digo comigo, a palavra-chave para mim é gratidão, isso aí né, isso aí é evidente. E eu sempre digo, né, mas não adianta tu agradecer só no muito, se tu não agradecer no pouco, né? Essa é a frase que eu sempre passo, né? Agradeça no muito, né, que você vai ter méritos para agradecer no grande, né? Então agradeça no pouco que você vai ter méritos de agradecer no muito. Essa que é a frase. Então agradeça no pouco. Tudo, né, tudo que você ganha, né, tudo que você conquista, agradeça. As pequenas coisinhas, que com certeza, né, a espiritualidade ela vai te dar mais, porque tudo é mérito e tudo é energia, né? Tudo é energia. Então, tudo é magnetismo. Então, quando você começa a agradecer pelas pequenas coisas, você vai estar atraindo as grandes coisas. Entendeu? Como é que você vai atrair as grandes coisas se tu não agradece nem as pequenas? Né? Então, a espiritualidade, ela não vai te dar as grandes coisas. É que às vezes a gente acha que as grandes coisas são um carro do ano, né? Ah, é 1 milhão na conta bancária. Isso que são as grandes coisas pra gente. O que a gente vai levar pra nossa vida, hein? O que a gente vai levar daqui? A gente vai levar o carro do ano de 200, 300 mil, de 100 mil, de quase 200 mil? A gente vai levar para a espiritualidade? A gente vai levar para a espiritualidade uma casa gigante? A gente vai levar para a espiritualidade muito dinheiro, né? Esbanjar dinheiro? A gente não vai levar nada disso. Então, o que é real, né? O que tem realmente valor? O que tem realmente o valor? Então a gente né, tem uma frase que agora me escapou, não sei de quem que é,
acho que até do Leandro Carnal, que ele diz, né? Se eu te desse 100 mil agora, estaria bom? Ah, estaria bom, né? Tá, e se eu te desse 1 milhão agora, estaria bom, né? Muito bom. Olha, eu posso te dar 10 milhões agora, mas você tem que parar de respirar, entende? Quanto que vale aí você estar respirando hoje, hein? Vale 10 milhões? Ué, mas você tem que parar de respirar. Eu posso te dar 10 milhões, mas você tem que parar de respirar. Então, só pelo fato de você estar respirando, vale mais do que qualquer dinheiro. Por quê? Porque se você não respirar, você não vai usufruir de nada. Eu posso te dar todo o dinheiro do mundo, todo o dinheiro, trilhões, quadrilhões, quinquilhões, sei lá quanto que é o dinheiro do mundo. Mas se você parar de respirar, você não vai usufruir. Então, quanto é que vale aí você estar respirando nessa tarde de terça-feira abençoada, agora 18 horas e 49 minutos, hein? Fala pra mim. Quanto é que vale você estar respirando? Mandar um grande abraço pra Cristiane, né, Cristiane? Grande abraço pra ti, viu? Obrigado aí pela companhia nessa final de noite, né? Final de tarde, né? Comecinho de noite, 18 horas e 49 minutos. Aí nessa tarde, final de tarde, né? De terça-feira. Então, né? As palavras aí do amado Mestre Jesus, seja luz do mundo e sal da terra, né? Palavras importantíssimas aí do amado Mestre Jesus, certo? Então, apesar aí das redes sociais e dos meios de comunicação passarem muitas notícias ruins, é o que eu falei anteriormente no começo aqui dessa explanação, né? Tenha certeza que o homem se propaga, que o bem, né, se propaga muito mais em alta velocidade do que o mal, viu? Só que nós precisamos mostrar o bem e seguir um conselho de Paulo de Tarso. Vê de tudo, mas retém o que é bom, certo? Você pode ver tudo, mas retém o que é bom, né? Ou faça que nem eu não vejo tudo, só vejo o que é bom. Então esse aí que é o conceito do amado Mestre Jesus, está passando aí em Mateus 13 e Mateus 5, versículo 13 a 14, né? Sejas aí luz do mundo e sal da terra. Seja luz para aquelas pessoas que estão na escuridão, aquelas pessoas que precisam de uma palavra de conforto, de carinho, de afeto. Ah, Everton, mas eu não tenho, né, o dom que tu tem de falar aí para passar essas palavras, né? Tu não tem o dom, mas tu tem o tempo, que é o bem mais precioso. Eu te faço a pergunta, se eu te desse 10 milhões agora, tu me daria todo o tempo da tua vida? Para que tu ia querer 10 milhões se tu não vai ter mais vida, hein? E para onde tu não vai levar os 10 milhões. Então a tua vida é muito mais preciosa que qualquer outro dinheiro do mundo. A tua vida é mais preciosa que qualquer ouro, qualquer diamante, qualquer coisa. A tua vida é mais preciosa que tudo. Por quê? Porque se tu vender a tua vida, tu não vai ter nada na realidade de material, né? E sim com as coisas que tu foi. Então o tempo que tu tem, o tempo, né, é muito precioso. Então doa o teu tempo, né? Faça aí a caridade. Então, você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, né? Procure doar o teu tempo, procure aí ser em prol das outras pessoas. Procure fazer algo que as outras pessoas aí precise, né? Agora a gente está chegando numa época que passou o calor, né? Então ontem aí foi o último dia de calorão. E hoje já começa aí a baixar a temperatura em 14, 15 graus. Então já começa a ficar uma temperatura mais gelada, né? Muitas pessoas elas estão na rua. Hoje, terça-feira, comecinho de noite, estão na rua. Não tem agasalho, né? Sabe que um dos problemas maiores aí dos sem-teto que ficam na rua perambulando é a água. Eles não têm água potável para beber. Esse é um dos maiores problemas que as pessoas encontram, né? Quando elas não têm aonde morar, elas ficam na rua. Água potável. Já pensou nisso? Você pode pegar aí, encher um monte de garrafa de água potável e distribuir para essas pessoas que estão na rua. Você vai estar fazendo a caridade. Então olha quantas coisas a gente pode fazer em prol da caridade, né? Daí você fala, não tem o dom disso, não tem o dom daquilo. É que você não está sendo o sal da terra, não está fazendo diferença. Então você pode fazer diferença de muitas formas, né? Muitas das pessoas aí moram numa casa que está caindo as goiabas no chão e apodrecendo.
Olha, antes de cair apodrecer, pega essas goiabas e distribui para as pessoas que estão com fome, ou põe umas sacolinhas ali na frente do teu portão para as pessoas pegarem, ou vai no centro da tua cidade, né, e pega aquelas sacolinhas ali e distribua as frutas que estão apodrecendo no seu terreno. Então é uma forma de caridade também. Então, se a gente for ver, a gente pode fazer a caridade de várias formas, né? De várias formas. Até ir num asilo, né? E conversar com os idosos, porque eles só querem ser ouvidos, né? Só querem o seu tempo. Então, a gente dá muito valor para as coisas que não têm valor. O dinheiro não tem valor. O que tem valor é eu estar respirando hoje. O que tem valor é eu estar falando com vocês, passando essa palavra de conforto, de carinho, de afeto. O que tem valor, né, é a nossa vida. O que tem valor são os nossos familiares, as pessoas que estão com a gente, os nossos amigos. O que tem valor são as pessoas aí com quem a gente convive, né, e faz aí sermos, né, pessoas melhores. Então, onde quer que você esteja, seja a luz do mundo e o sal da terra. A luz para aquelas pessoas que estão aí em agonia, né, em sofrimento, né? O Centro Espírita Ponto de Luz, ó, Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, é um pontinho de luz para aquela pessoa que está no breu. Imagina aquela pessoa que está no breu total, né? Está na escuridão total. Daí vê um pontinho de luz lá no fundo, é o Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier. Então, procure você também ser esse ponto de luz, ser essa luz de uma velhinha lá no fundo que aquela pessoa vai seguir por ela. Seja uma pessoa melhor, né, para você e para os outros. Não se sabote, né, porque se você se sabotar, né, você vai estar sabotando uma vida inteira, né, e a gente implorou para estar aqui, então não se sabote. Não fique fazendo comparações ao fulano lá, ao fulano aqui, né? Então cada pessoa ela tem a sua história, cada pessoa ela tem a sua trajetória, né? E a gente não sabe, né, o como que é a vida dela, e não é porque ela tem muito dinheiro, tem um carro, né, grande, gigante, tem uma casa, uma mansão, que ela, né, é mais rica que você. Às vezes você, na sua humildade, né, com a sua família, é muito mais rica que essas pessoas. Pense nisso, porque a riqueza não está nos bens materiais, a riqueza está nos bens espirituais, né? Então, na nossa saúde, né? Nós estamos respirando hoje, então isso aí não tem, sem sombra de dúvidas, não tem preço. Ainda mais, né? Nós passamos aí por uma pandemia, quantas pessoas, né, que queriam estar respirando agora e não estão, dariam tudo que tem, né, para estar respirando e não puderam estar respirando, né, e desencarnaram aí nessa pandemia que, né, afligiu o mundo inteiro, né, no ano retrasado. Então, a gente tem que dar graças a Deus aí e não nos sabotarmos. E se você está com pensamentos, né, de angústia, de depressão, e você está vendo que está se autossabotando, né, procure ajuda. Vá num psicólogo. Né? A gente tem uma mania de pensar que o psicólogo é para louco. Isso aí não existe. Né? O psicólogo ele vai te ouvir e ele vai te dar ali, né, um tratamento adequado para você, como qualquer outra doença. Né? Então, todos nós temos aí um pouquinho, né, de uma personalidade, né, que nos remete a nós ficarmos mais tristes, entendeu? Mas nós temos que ser o sal da terra, nós temos que, né, ter o gosto, não fique insosso, que nem Jesus falou em Mateus 5, 13 e 14, não fique insosso, né, porque sal insosso só serve para as pessoas pisarem em cima, foi Jesus que falou. Então seja você o sal da terra, né, seja você, dê sabor às pessoas, dê sabor à sua vida, dê sabor aí à vida das pessoas e faça diferença na sua vida principalmente e para depois fazer diferença na vida das outras pessoas. Porque eu sempre digo, né? Ninguém dá aquilo que não tem. Então se você quer dar amor, primeiro, né, se encha de amor você. Certo, gente? Muito obrigado. Né? Estamos aí nessa terça-feira abençoada e muito bom, né? Passar essa palavra aí de conforto, de carinho, de afeto, de fé. E nós, né, nos vemos agora na terça-feira que vem, lá por umas 18 e meia. Sempre aí, né, 1 horinha, 50 minutos, 1 hora,
porque agora eu desço lá para o Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, né, que a rádio ela fica aqui em cima no terceiro andar, agora eu desço, né, e vejo, né, que precisam lá. Eu fico às vezes eu fico ali nas fichas, né, às vezes eu faço palestras se tiver muita gente. Então a gente tem várias formas de ajudar aí com o próximo, certo? Fique com a graça do amado Mestre Jesus. Terça-feira eu volto com mais aí um Momento Espírita, mais uma explanação, mais um bate-papo aí pra gente, né, ter essa troca aí de energia. Fiquem com a graça do nosso amado Mestre Jesus, que a terça-feira, comecinho de noite de terça-feira, seja abençoado na sua vida.